Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Antes de continuar, olha só uma das camisetas da loja assombrada Dark Girl que brilha no escuro. Essa é uma, tem por exemplo também a camiseta dos relatos, baseada aqui nos relatos, que também brilha no escuro, e essa daqui vai com uma foto junto, tá? Uma foto autografada junto. Ai, que chique, autografada. Mas são duas das várias camisetas que a gente tem à venda lá na loja assombrada. Dá um pulinho lá e escolhe uma. A carteira de trabalho sumiu. A moça que nos conta esse relato diz que durante 15 anos ela foi empregada pública, mas em 2014 ela mudou o regime dela para estatutária. Mas lá em 2003 ela conta que tinha que levar a carteira de trabalho dela para fazer umas anotações na fundação onde ela era empregada. E para ir até lá tinha que marcar hora, e eles só conseguiam entrar no prédio com hora marcada. Na hora marcada, né? Então ela marcou para ser atendida às 10 horas da manhã, só que ela chegou 9h30. Então ela ficou por lá esperando, fazendo hora até dar o horário dela entrar. Ela conta que estava com uma pasta nas mãos, com documentos dentro dessa pasta, com uma bolsa transversal atravessada assim no corpo e com a carteira de trabalho na mão direita. Pois para entrar ela teria que apresentar o documento, então ela já apresentaria ali a carteira de trabalho logo na entrada e já subiria para entregar lá o que tinha que ser feito. Entregaria para as anotações. Beleza. E ela ficou lá encostada num carro na frente do prédio, esperando dar o horário, que naquela época não tinha celular com internet para a gente ficar matando o tempo, então ela estava lá lendo um jornal. Quando deu a hora, ela fechou o jornal, colocou a bolsa dela e foi em direção à porta. Quando chegou na porta, cadê a carteira de trabalho que estava na mão dela? Não estava mais na mão dela, então ela voltou onde ela estava para procurar, porque ela falou, bom, deve ter caído, porque eu estava com a carteira de trabalho, com a pasta com os documentos e o jornal nas mãos, então deve ter caído. E ela voltou e olhou tudo, mas olhou tudo, vasculhou toda aquela área onde ela estava ali, inclusive 2 seguranças que estavam ali e viram que ela estava aguardando para entrar, ajudaram ela a procurar a carteira de trabalho todo no arredor inteiro ali do prédio, mas nada foi achado. Nunca mais achou essa carteira de trabalho. Ela teve que tirar outra carteira e retornar depois para as anotações. E 15 anos depois, ela ainda não sabe o que aconteceu com a carteira de trabalho dela. Sumiu. O menino na cerca. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com a mãe dela na infância dela, né? E ela diz que na infância a mãe dela morava num sítio e tinha ido passear na casa de uma tia, que era em um outro sítio, mas ali próximo. Chegando lá, ela começou a brincar com um monte de primo, né? Era um monte de criança junto, brincando e tal. Quando ela reparou que tinha um menino parado na cerca e ele parecia estar muito triste. Então foi ela e o primo dela resolveram se aproximar daquele menino e chamá-lo para brincar com eles. Só que quando ela convidou ele para brincar, ele respondeu muito triste. Eu não posso. Pode sim, eu levanto a cerca para você passar. Eu não posso! Será que você não entende? Não precisa gritar, fica aí então. E aí a mãe dela e o primo voltaram a brincar e deixaram o menino lá, né? E o menino continuou na cerca. Aí quando foi lá de tardezinha já, a mãe da moça que nos conta esse relato, a avó da moça que nos conta esse relato, estava sentada na cadeira ali na varanda da casa, quando a menina chegou e falou para ela. Nossa, mãe, aquele menino não quis brincar com a gente. Que menino? Aquele ali. E apontou o dedo para a cerca, onde ele ainda estava. Só que a avó não viu nada, mas para não assustar a menina, só balançou a cabeça assim, mas tipo, hã? Então a avó da moça que nos conta esse relato foi para dentro da casa e contou para a tia dela o que a menina tinha visto. E a tia começou a chorar.
Muitos anos depois, a avó dela contou para a mãe dela o que foi que aconteceu. Que aquele menino ali na porteira era filho da tia dela que tinha falecido. O menino caiu do trator e o trator passou por cima dele. Ele morreu na hora. Mas por que será que ele não podia passar pela cerca? Será que ele sabia que estava morto? São muitas perguntas. Meu falecido tio foi participar da festa? A moça que nos conta esse relato diz que a família dela, por parte de pai, é gigante, mas todos muito unidos. A avó dela teve 10 filhos e todos os 10 já se casaram e já formaram suas famílias. E eles sempre se reúnem em festa de aniversário, Natal, Páscoa, Ano Novo, qualquer data que seja, que dê para juntar aí para eles se divertirem. Então imagina, a casa lotada de gente, que uma hora tem até criança pendurada no lustre. Só que infelizmente o filho mais velho da avó dela, o Pedro, faleceu aos 30 e poucos anos de idade de infarto. E ela diz que nem chegou a conhecer esse tio. E olha que ela tem 29 anos de idade, então faz bastante tempo que ele faleceu. Com isso, a esposa e filhos dele acabaram se afastando da família e foram morar em Natal. E acabam não frequentando as festas da família deles aqui. Bom, um outro irmão do pai dela, o João, ele é rico. E ele tem uma casa enorme num condomínio. Um condomínio fechado enorme, que mais parece um bairro inteiro. Até lago tem dentro do condomínio. Então, eles resolveram que iam se reunir lá no Ano Novo. E foi todos os tios, tias, primos, primo de segundo grau, cachorro, papagaio, foi todo mundo. Aquela bagunça deliciosa. Só faltou mesmo a família do Pedro. E também tinha um outro tio, o Lorenzo, que ainda não tinha chegado. Só que o Lorenzo estava bastante atrasado, então resolveram começar a comer sem ele mesmo. E aí comeram tudo e depois foram lá para fora conversar na calçada em frente ao lago. Passou alguns minutos e surgiu ali um segurança de moto procurando pela tia dela, né, a esposa do tio, do João, dona da casa, dizendo que os porteiros estavam ligando e informando a chegada de um convidado. Só que eles não estavam encontrando ninguém em casa, então o segurança desceu lá para perguntar para ela. Aí ela e os primos que estavam ali escutaram isso, já deram uma risada e falaram: "Ah, é o Lorenzo". Só que para o espanto de todos, o segurança disse: "Não, é o senhor Pedro da Silva". Um olhou para a cara do outro com os olhos quase saltando do rosto, assim, tipo, quem? E pediram para o segurança repetir: quem é que estava lá fora pedindo para entrar na festa? E o segurança repetiu: é o senhor Pedro da Silva. Então, meio que tremendo assim, a tia dela disse para o segurança: pode deixar entrar. E aí ficou todo mundo ali apreensivo, esperando para ver quem é que ia descer. E eles ainda pensavam: ah, pode ser que é o tio Lorenzo que tá, sei lá, fazendo uma brincadeira. Só que eles esperaram e ninguém chegou na festa. Ninguém apareceu. O próprio Lorenzo chegou umas 2 horas depois disso ainda. Então quem é que estava na portaria? Será que ao ver toda a família reunida, o tio Pedro quis participar da festa? Bom, ela só sabe que todo mundo lembra disso até hoje. A Rosa do Inferno. O moço que nos conta esse relato diz que houve uma época na vida dele em que ele só conseguia dormir ou de manhã ou de tarde. E isso não agradava nada à mãe dele, né? Certa madrugada, então, ele conta que estava lá no computador para variar. Ele só não lembra se estava jogando algum jogo, estava assistindo algum filme, assistindo desenho, sei lá, ou vendo vídeo de gente boa. E aí a mãe dele mandou ele ir dormir. E como ele estava com preguiça de discutir, ele desligou o computador e foi deitar. Mas estava ansioso, inquieto, com aquela insônia de costume também, né? Ele conta que passou pelo menos 1 hora rolando para lá e para cá na cama sem conseguir dormir. Quando, num certo momento, ele abriu os olhos no quarto dele ali e viu que o quarto estava iluminado inteiro por uma luz vermelha. Quando ele olhou para a fonte daquela luz vermelha,
ele viu que vinha do chão e vinha de uma rosa vermelha, uma grande rosa vermelha que estava ali no chão, uma flor. Estava assim a 1/2 metro da cama dele, mais ou menos. Ela que emanava aquela luz vermelha, que deixava o quarto com aquele clima digno de filme de terror. E em volta daquela rosa, por todo o chão, parede e até no teto, várias criaturas semelhantes a insetos rastejavam. E eram gigantescos, tipo insetos gigantescos rastejando chão, parede, teto. Ele conta que entrou em pânico e começou a tremer ali, deitado na cama mesmo. E ele encarou ali aquela cena grotesca por alguns segundos até uma coisa vir na cabeça dele. Luz! Então ele deu um salto da cama dele, o melhor que ele pôde, pulou da cama e com as pernas ainda trêmulas, ele foi direto para a geladeira que ficava perto da porta do quarto dele e abriu a geladeira. E a luz da geladeira iluminou o quarto dele. E quando iluminou o quarto, tudo aquilo sumiu. Sumiu a rosa, sumiu aqueles insetos rastejantes lá, tudo. Então ele colocou um banco para segurar a porta da geladeira aberta até ele poder voltar para o computador e ligar de novo. E nem tentou mais voltar a dormir naquela noite. E até hoje ele não sabe bem se aquilo foi real ou se foi um devaneio de uma mente ansiosa, como ele estava ali no momento sem conseguir dormir e sei lá, uma crise de ansiedade, mas de qualquer forma diz que foi de longe a experiência mais terrível que ele já teve. Agora eu fico me perguntando, não tinha luz no quarto? Por que ele não foi até o interruptor de luz e acendeu a luz do quarto simplesmente? Por que ele foi até a geladeira para usar a luz da geladeira para acender e iluminar o quarto? Por que não acendeu a luz? Será que não tinha luz no quarto? Enfim, alguém já viu isso? Uma rosa no meio do quarto que emanava uma luz vermelha e a luz vermelha mostrava insetos gigantes rastejando por... Gente... Se alguém tem alguma explicação, uma experiência parecida, manda pra gente ou deixa aqui nos comentários. E se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!